O mundo é barulhento. A todo momento somos bombardeados por exigências, distrações e situações que fogem ao nosso controle. E o que fazemos? Lutamos. Tentamos dobrar a realidade à nossa vontade, mas não conseguimos. E essa é a verdade que poucos querem encarar. Quanto mais você corre atrás do controle, mais se perde no caos. Existe, porém, uma saída, uma maneira de se elevar acima de toda essa confusão. E ela começa com algo ao mesmo tempo simples e profundo: o desapego. Não se trata de fugir do mundo, mas de assumir o comando da própria mente, das próprias emoções e das próprias escolhas. É o cerne do estoicismo, a compreensão de que o verdadeiro poder não está em controlar o que é incontrolável, mas em dominar a si mesmo. Imagine viver sem ser abalado pelas tempestades ao seu redor. Imagine que nada consiga perturbar sua paz, porque você aprendeu a se desapegar do que não te serve. Este não é um convite apenas para sobreviver ao caos, mas para prosperar nele sem ser dominado por ele. Você provavelmente já gastou muito tempo tentando controlar o mundo à sua volta. Todos nós fazemos isso, seja com as pessoas ao nosso redor, com a carreira ou com as circunstâncias em que nos encontramos. Fomos ensinados a crer que, se nos esforçarmos o suficiente, conseguiremos moldar tudo ao nosso gosto. Mas já parou para pensar em quanta energia você desperdiça em coisas completamente fora do seu alcance? O tempo muda quando bem entende. As pessoas agem de formas imprevisíveis. A vida lança surpresas independentemente de quão cuidadosamente você planeje. A verdade é que estamos lutando contra forças muito maiores do que nós mesmos. E quanto mais tentamos controlá-las, mais perdemos. Isso não é teoria, é realidade. E embora possa soar duro, é também profundamente libertador, porque a única coisa que realmente podemos controlar somos nós mesmos. Trata-se de direcionar a atenção ao que podemos influenciar, em vez de nos enredar no que jamais cederá aos nossos desejos. Como Carl Jung disse certa vez, você é o que faz, não o que diz que vai fazer. O que importa não é o quanto você planeja ou controla o que está ao redor. O que importa é como você lida com o que está genuinamente ao seu alcance. Suas reações, sua mentalidade, suas ações. É aí que reside sua força real. Tentar controlar tudo à sua volta só traz frustração. Você não controla os pensamentos ou ações dos outros, não pode prever cada resultado, nem mesmo controla o giro do mundo. E ainda assim, tantos de nós ficamos presos nesse ciclo interminável de perseguir o impossível. É exaustivo, não é? Você continua planejando, se esforçando, se preocupando com o que não pode mudar. E o que recebe em troca? Ansiedade, estresse, decepção. Quando as coisas não saem como esperado, você se sente impotente, como se tivesse falhado em algo que nunca esteve de fato em suas mãos. Quanto mais tenta controlar o incontrolável, mais ele escorrega entre os dedos. É um jogo perdido e mesmo assim continuamos jogando. Por quê? Porque fomos condicionados a acreditar que controle é sinônimo de segurança, que se gerenciarmos cada detalhe, evitaremos a dor, a decepção e a incerteza. Mas a verdadeira lição é que a única forma de encontrar paz é aceitar que algumas coisas sempre estarão fora do seu alcance. Então, o que você pode controlar? A si mesmo. E é exatamente aí que está o poder. Quando nos desapegamos da necessidade de controlar tudo, nos libertamos da ansiedade constante que vem junto com essa necessidade. Soltar não significa desistir ou ser passivo. Significa fazer a escolha consciente de parar de nadar contra a correnteza e começar a nadar com ela. Significa escolher onde colocar sua energia e saber quando deixar ir o que não pode mudar. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força.
Você não precisa estar em constante batalha com o mundo. Não precisa desperdiçar energia tentando forçar as coisas a tomarem a forma que deseja. Em vez disso, direcione seus esforços para dentro. Domine sua mente, comande suas respostas. Quando faz isso, você começa a se sentir menos à mercê do mundo e mais como o arquiteto da sua própria paz. O controle é sedutor, parece seguro, estável, como se ao acertarmos tudo se encaixaria. Mas é uma ilusão, uma armadilha. Planos vão falhar, pessoas vão decepcionar, o mundo vai mudar de formas que você jamais imaginou. E quando seu domínio sobre o controle vacilar, você ficará sem chão. Mas a beleza do estoicismo está em ensinar que você não precisa se desmoronar quando a vida não segue o seu roteiro. O poder de aceitar o que está fora do seu controle e redirecionar sua energia para o que pode mudar é exatamente onde começa a sua transformação. A chave para a paz não está em controlar tudo ao redor. Está em saber onde reside seu verdadeiro poder, dentro de você. Ponto 1. Desapegue do controle. Todos nós ansiamos por segurança. É um instinto humano natural. Queremos sentir que temos controle sobre nossas vidas, que as coisas permanecerão estáveis ou seguirão um caminho previsível. Por isso, formamos apegos. Nos agarramos a pessoas, a resultados específicos, a posses, esperando que essas coisas nos ofereçam a estabilidade que tanto desejamos. Mas aqui está a verdade dolorosa. Quanto mais nos agarramos, mais nos restringimos. Apegos não são redes de proteção, são correntes. Correntes que nos prendem a coisas além do nosso controle. Quando nos apegamos a uma pessoa ou a um resultado, entregamos uma parte de nós mesmos a eles. Deixamos que eles ditem como nos sentimos, colocamos nossa felicidade em suas mãos. E o que acontece quando essas coisas mudam? Quando escorregam ou não saem como esperávamos? Nos despedaçamos, nos sentimos traídos, perdidos, incompletos. O apego cria fraqueza, não força. Nos mantém presos ao medo da perda, à ilusão de que nosso bem-estar depende de algo externo. Pensamos que ao nos agarrarmos estamos protegendo nossa felicidade, mas na realidade estamos apenas criando a oportunidade para que essa felicidade nos seja tirada. Imagine por um momento viver sem esse medo de perder. E se você pudesse estar completamente em paz, sabendo que ninguém e nada tem o poder de perturbar sua calma interior? Essa é a liberdade que vem ao soltar. Quando você libera os apegos, entra num espaço onde não depende mais dos outros ou das circunstâncias para sua felicidade. Torna-se sua própria fonte de força, sua própria fonte de paz. Isso não significa que você para de se importar ou se torna frio e indiferente. Significa que deixa de depender dos outros ou das circunstâncias para definir seu senso de paz. Para de esperar que o mundo se alinhe com seus desejos e passa a criar uma paz que independe do externo. Epicteto disse certa vez que a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucos desejos. Essa ideia se estende também à riqueza emocional. Quanto menos apegos emocionais cultivamos, mais liberdade ganhamos. Liberdade das expectativas, liberdade da decepção, liberdade do medo da perda. Você pode se importar profundamente com alguém sem depender dessa pessoa para sua felicidade. Pode perseguir o sucesso sem atrelar seu valor próprio a alcançá-lo. Quando você se desapega, liberta-se da montanha-russa emocional. Para de reagir a cada mudança e oscilação. Em vez disso, encontra equilíbrio, centramento e paz. No início, pode parecer que está perdendo uma parte de si mesmo, mas na realidade está ganhando algo muito mais valioso: sua autonomia. Você está reconquistando o seu poder. Está dizendo ao mundo que é suficiente, independentemente do que aconteça ao redor. E essa percepção é libertadora.
Ponto 2. Domine suas emoções. As emoções são nossa maior força e nossa maior fraqueza. Em momentos de alegria, nos elevam além do que pensávamos possível. Em momentos de tristeza, podem nos afogar. Mas a verdade é que as emoções frequentemente nublam nosso julgamento, sequestram nossos pensamentos e nos fazem reagir impulsivamente. E quando reagimos impulsivamente, raramente tomamos nossas melhores decisões. A chave aqui não é eliminar as emoções, mas assumir o controle delas. Quando aprende a se desapegar emocionalmente, você ganha algo extraordinário: a capacidade de observar suas emoções sem ser arrastado por elas. Você ainda experimenta alegria, dor, raiva e medo, mas quando não está mais à mercê dessas emoções, elas não têm mais o poder de ditar suas ações. Sêneca escreveu que sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Ficamos perdidos no medo, em projeções de cenários do pior caso. Mas a mente estoica escolhe ver as coisas com clareza. As emoções, por mais poderosas que sejam, são temporárias. Surgem, crescem e depois passam. E nessa passagem deixam para trás a oportunidade de agir a partir de um lugar de clareza, não de caos. Pense nos momentos em que as emoções assumiram o controle. Talvez numa discussão onde sua raiva teve mais poder que você e você disse coisas que não queria dizer. Ou talvez num momento de medo onde ficou paralisado em vez de agir. Todos já passamos por isso. As emoções são poderosas, mas quando as deixamos assumir o volante, frequentemente terminamos num lugar que não pretendíamos chegar. Mas você não precisa deixar suas emoções assumirem o controle. As emoções são apenas sinais, não ordens. Estão te dizendo algo sobre o que está acontecendo dentro de você, mas é a sua resposta que determina o resultado. Carl Jung disse: "Não sou o que me aconteceu, sou o que escolho me tornar." Suas emoções podem moldar sua experiência, mas não precisam moldar sua identidade. Quando você se desapega emocionalmente, muda de ser vítima de seus sentimentos para ser o criador de suas respostas. Considere um momento de frustração. Você trabalhou duro e as coisas não estão indo como planejado. É fácil deixar a frustração crescer. Mas e se naquele momento você desse um passo atrás e se observasse sua frustração, se permitisse senti-la, mas não a deixasse ditar suas ações? Você poderia então agir a partir de um lugar de calma, escolher sua resposta com cuidado e seguir em frente com clareza. É nesses momentos de independência emocional que você encontra seu verdadeiro poder. A energia que teria sido desperdiçada em reações impulsivas é agora canalizada em ação consciente e produtiva. Você se torna o mestre de sua própria mente. Ponto 3. Aceite a impermanência. A vida não lhe deve nada, não promete estabilidade, justiça ou previsibilidade. Na verdade, é exatamente o oposto. A vida é imprevisível, caótica e frequentemente cruel em sua recusa de seguir o caminho que esperamos. Passamos tanto tempo nos agarrando à ideia de que podemos controlá-la, de que podemos fazê-la funcionar de acordo com nossos planos. Mas a verdade é que tudo é temporário. Os relacionamentos que você ama, os objetivos que persegue, o sucesso pelo qual tanto trabalhou, todos são temporários. Pessoas entrarão em sua vida e sairão, planos desmoronarão e sonhos vão se dissipar. Essa é a natureza da existência. Nada dura para sempre. Quanto mais cedo você perceber isso, mais cedo poderá se libertar da luta constante para manter tudo no lugar. A impermanência da vida não precisa ser uma fonte de medo, pode ser uma fonte de libertação. Quando você aceita que a vida está em constante mudança, para de lutar contra ela. Para de tentar se agarrar ao que escorrega entre seus dedos e, em vez disso, aprende a se mover com ela. Marco Aurélio compreendia isso com profundidade.
Ele governou o maior império do mundo e mesmo assim escrevia em seus diários que tudo passa, que nada é permanente, que a única resposta sensata à vida é aceitar o fluxo das coisas sem se perder nele. Não como resignação, mas como sabedoria. Ele via a impermanência não como tragédia, mas como a própria estrutura da vida. E ao aceitá-la, encontrava clareza onde outros encontravam desespero. Quando você aceita a impermanência, para de esperar que as coisas se acalmem para então viver. Para de buscar estabilidade fora de si mesmo e começa a criá-la dentro. Essa estabilidade interior não vem de ter tudo sob controle, mas de saber que pode lidar com o que quer que a vida lhe traga. Em vez de ver a mudança como uma ameaça, comece a vê-la como uma oportunidade. Quando algo se desfaz, não é o fim do mundo, é o começo de algo novo. O fracasso de um plano é simplesmente a abertura para que um melhor emerja. Quando pessoas partem, é um espaço para novas conexões se formarem. E quando o sucesso desaparece, é um lembrete de que você é capaz de criar sucesso novamente, sempre que escolher. Ao abraçar a impermanência, você solta a falsa esperança de que pode se agarrar às coisas para sempre. Para de lutar contra o inevitável e começa a viver com o fluxo da vida. E nesse soltar, finalmente encontra paz. Ponto 4. Domine seu mundo interior. O mundo ao nosso redor é caótico. Você sente isso todos os dias. Distrações, frustrações, o bombardeio constante de eventos que parecem estar além do nosso controle. É fácil se perder na correria, sentir como se estivesse constantemente tentando se manter acompanhando o mundo. E sabe o que acontece? É exatamente o que a maioria das pessoas faz. Deixam o mundo externo ditar seu ritmo, seu humor e, em última análise, seu bem-estar. Mas você não precisa viver assim. O mundo externo pode estar fora de controle, mas há um lugar onde você pode ter controle total: seu mundo interior. E uma vez que domina isso, uma vez que aprende a controlar como responde à vida, ganha algo poderoso. Você ganha paz, ganha clareza, ganha a capacidade de enfrentar qualquer coisa que apareça sem ser abalado. Carl Jung diz que o privilégio de uma vida é se tornar quem você verdadeiramente é. O verdadeiro domínio não vem de controlar o mundo exterior. Vem de se conhecer, de entender sua própria mente e de aprender a navegar pelo caos com propósito. Não se trata de tentar controlar cada circunstância ou cada pessoa ao seu redor. Trata-se de controlar sua resposta a elas. Essa é a essência do verdadeiro poder. Quando aprende a dominar seu mundo interior, você para de estar à mercê de cada evento externo. Para de ser jogado de um lado para outro como uma folha ao vento. Em vez disso, torna-se uma força constante, inabalável, independentemente do que a vida lhe jogue. A vida nem sempre vai como planejamos. Pessoas nos decepcionam, falhamos, enfrentamos contratempos. Mas quando você domina sua própria mente, para de reagir com emoções impulsivas. Aprende a pausar, refletir e escolher sua resposta. É daí que vem a força real. Pense na última vez em que ficou frustrado ou ansioso. Como você respondeu? Deixou esses sentimentos assumirem o controle, espiralizando para um lugar de negatividade? Ou deu um passo atrás, respirou e escolheu seu próximo passo com intenção? A capacidade de responder, em vez de reagir, é a chave para dominar seu mundo interior. Quando para de deixar suas emoções ditarem suas ações, começa a viver com clareza e propósito. Para de permitir que as circunstâncias externas nublem seu julgamento ou roubem sua paz. Quando domina seu mundo interior, para de ser vítima de suas circunstâncias. Para de deixar o mundo ditar sua felicidade. Aprende a criar sua própria paz, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. E essa paz não é frágil.
É uma paz profunda e inabalável que vem de saber que não importa o que aconteça, você tem a força para lidar com isso. Ponto 5. Liberte-se da validação externa. Com que frequência você buscou a aprovação dos outros? Talvez um elogio, um curtir nas redes sociais ou uma palavra de louvor de alguém que você admira. Com que frequência você baseou seu valor em como os outros te veem? Se for honesto, provavelmente mais do que gostaria de admitir. A verdade é que essa busca constante por validação externa é uma armadilha. Ela te mantém acorrentado às opiniões dos outros, sempre alcançando, esperando que alguém confirme seu valor. Mas aqui está a dura realidade. Enquanto você depender da aprovação dos outros para se sentir digno, nunca será verdadeiramente livre. Sempre estará à mercê da opinião de outra pessoa, nunca sabendo se é bom o suficiente, nunca se sentindo seguro em quem você é. Desde cedo nos dizem que precisamos nos provar, mostrar ao mundo que somos dignos de atenção, respeito ou sucesso. Essa necessidade de validação fica enraizada em nós. Ficamos presos, tentando impressionar os outros, moldando a nós mesmos para se encaixar no ideal de outra pessoa. Mas quando vivemos assim, estamos sempre perseguindo algo que nunca será totalmente satisfatório. Quanto mais buscamos validação externa, mais atrelamos nossa felicidade a coisas fugidias e não confiáveis. Um momento alguém pode nos elogiar, e no próximo pode nos esquecer. E quando isso acontece, nos sentimos perdidos, inseguros sobre quem somos. Mas quando você se desapega da necessidade de validação, liberta-se desse ciclo exaustivo. Para de viver pela aprovação dos outros e começa a viver para si mesmo. Epicteto entendia isso. Ele era escravo, literalmente. Não tinha controle sobre quase nada em sua vida exterior. E mesmo assim, escreveu com uma clareza que poucos homens livres alcançam, porque descobriu que o único julgamento que importa é o julgamento que você faz de si mesmo. Essa percepção não pode ser tomada de você por ninguém, nem pelo dono mais cruel, nem pela crítica mais dura. Uma das coisas mais libertadoras que você pode fazer por si mesmo é abraçar a ideia de que você é digno exatamente como é. Não precisa mudar para se encaixar nos padrões de outra pessoa. Não precisa alterar sua personalidade, seus interesses ou seus valores para ganhar aprovação. Você é suficiente. E uma vez que internaliza essa verdade, a necessidade de validação dos outros desaparece. Você percebe que a única aprovação que realmente importa é a sua. E essa aprovação vem de viver com integridade, de ser fiel a si mesmo e de fazer o que está alinhado com seus valores. Ponto 6. O poder do silêncio. Num mundo que nunca para, onde ruído e distrações nos puxam em todas as direções, o silêncio é mais do que apenas a ausência de som. É uma arma. Enquanto o mundo grita e exige sua atenção, você tem o poder de permanecer quieto, de dar um passo atrás, de pausar e de reconquistar o controle. Na agitação constante é fácil se perder no caos, sentir que precisa continuar acompanhando, continuando a falar, continuando a reagir. Mas o verdadeiro poder não vem de estar no meio das coisas. Vem de ser capaz de dar um passo atrás, observar e decidir como responder. O silêncio te dá esse espaço. Não se trata de se afastar do mundo. Trata-se de escolher não ser arrastado por ele. A verdade é que a maior parte do ruído ao nosso redor não nos serve. Nos distrai, nos confunde e rouba nossa energia. O silêncio, por outro lado, é onde nos reconectamos com o nosso verdadeiro eu. É onde podemos refletir sobre o que realmente importa, sem todas as influências externas nublando o nosso julgamento. Quando você escolhe o silêncio, escolhe se conectar com a quietude interior. É onde você encontra seu poder. Com que frequência tomamos decisões no calor do momento?
quando as emoções estão altas e o mundo ao nosso redor é caótico. O silêncio te dá a chance de pausar, respirar e tomar decisões a partir de um lugar de clareza. É nesses momentos de quietude que você recupera o controle sobre seus pensamentos e ações. Para de reagir impulsivamente e responde com intenção e propósito. O silêncio não apenas te ajuda a tomar melhores decisões, também te ajuda a se entender melhor. Num mundo que está sempre falando, sempre empurrando, é fácil perder de vista sua própria voz, suas próprias necessidades, seus próprios desejos. Mas na quietude, você se reconecta consigo mesmo. Pode ouvir seus próprios pensamentos, refletir sobre seus próprios sentimentos e entender seus próprios objetivos. Marco Aurélio praticava isso todos os dias. Antes de qualquer decisão importante, ele se recolhia, escrevia para si mesmo, pensava. Não porque fosse fraco, mas porque sabia que a mente barulhenta é a mente que erra. O silêncio não é passividade, é preparação. É a pausa que permite que você recarregue e se realinhe com seus próprios valores. Quando você domina o poder do silêncio, para de deixar o mundo ditar seu ritmo. Cria espaço para você respirar, pensar e agir com intenção. E no silêncio, você percebe algo importante. Não precisa do ruído para ser suficiente. A sua voz interior, quando finalmente ouvida, é mais clara e mais sábia do que qualquer barulho que o mundo possa oferecer. Ponto 7. Transforme a dor em força. A vida vai doer. Não há como evitar. Em algum momento, todos enfrentamos perda, traição, decepção, momentos que parecem que o mundo está se fechando ao nosso redor. É a parte da experiência humana que todos compartilhamos, a parte que ninguém quer, mas que todos, inevitavelmente, atravessam. Mas aqui está a verdade importante que tantos ignoram. A dor não precisa te quebrar. Na verdade, a dor pode te moldar, pode se tornar a força que te forma em alguém mais forte, mais sábio e mais resiliente. A diferença entre aqueles que se elevam acima das lutas da vida e aqueles que são esmagados por elas não está em evitar a dor, mas em como respondem a ela. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. É fácil querer fugir do desconforto. Nosso instinto natural é evitar a dor, nos proteger do sofrimento emocional ou físico. Mas ao fugir da dor, você está apenas se negando a chance de crescer. Quando você aprende a se desapegar da necessidade de conforto, abre-se para um mundo inteiramente novo de possibilidades. Em vez de ver a dor como algo a ser evitado a todo custo, você começa a vê-la como uma ferramenta de crescimento, força e transformação. Sêneca escreveu que a dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Isso não é metáfora, é observação. Os momentos mais difíceis de sua vida podem ser os que mais te ensinam. Em vez de permitir que a dor te sobrecarregue, aprenda a entrar nela. Entenda que cada luta que enfrenta é uma chance de se tornar mais forte, mais resiliente e mais capaz. Pense nos momentos em sua vida em que você enfrentou dificuldade. Quando algo não saiu como planejado, quando foi traído, quando perdeu algo importante, como você reagiu? O primeiro instinto provavelmente foi recuar, se proteger, evitar sentir a dor. Mas quanto mais você foge do desconforto, mais tempo leva para curar. Você fica preso naquele momento de dor, incapaz de seguir em frente. Quando você a enfrenta de frente, quando abraça a luta, dá a si mesmo a oportunidade de se transformar. Transformar a dor em força não significa ignorar a mágoa. Não significa fingir que está tudo bem quando não está. Significa reconhecer a dor, senti-la plenamente e então usá-la para alimentar seu crescimento. Você entende que a dor faz parte do processo, parte da jornada. Aceita-a não como algo que te segura,
mas como algo que te empurra para a frente. A dor se torna a forja e você é o aço. Quanto mais você enfrenta o fogo, mais inquebrável se torna. Não se trata de evitar os momentos difíceis, trata-se de aprender a prosperar neles. Trata-se de se tornar alguém que pode ficar de pé na tempestade, sabendo que não importa o quão feroz ela sopre, nunca será quebrado. Ponto 8. Construa resiliência real. A vida não lhe promete estradas suaves ou caminhos fáceis. A verdade é que o mundo jogará tudo o que puder em você. Desafios virão, dificuldades baterão à sua porta, muitas vezes quando menos espera. Mas a resiliência não é sobre evitar esses momentos difíceis, é sobre como você escolhe responder quando eles chegam. Não se trata de impedir que a vida te teste, trata-se de se tornar tão centrado que nada pode te quebrar. Quando você se desapega da necessidade de conforto e controle, para de temer o que a vida pode trazer. Em vez disso, começa a ficar de pé firme, sabendo que não importa o quão duros os golpes, você não será derrotado. A maioria das pessoas vê as dificuldades como algo a evitar, algo a temer. E faz sentido. Dor, perda, decepção, essas coisas doem. Mas quando você aceita que as dificuldades são inevitáveis, começa a vê-las de forma diferente. Em vez de vê-las como algo destinado a te destruir, começa a vê-las como algo que pode te tornar mais forte. Cada desafio é uma oportunidade de construir sua resiliência. Cada contratempo é uma chance de provar a si mesmo que é capaz de superar mais do que jamais imaginou. Essa mudança de perspectiva não acontece da noite para o dia. Leva tempo e prática. Mas quanto mais você pratica se desapegar da necessidade de conforto e controle, mais resiliente se torna. Quando as coisas não vão como planejado, quando a vida te joga uma surpresa, você não desmorona mais. Toma isso com calma, ajusta seu curso e continua se movendo para a frente. A resiliência não é sobre fingir que está tudo bem quando não está. É sobre ser honesto consigo mesmo, sobre os desafios que enfrenta, enquanto também está determinado a continuar. Quando você se desapega da necessidade de conforto e controle, para de depender de fatores externos para determinar seu estado emocional. Para de precisar que tudo seja perfeito para se sentir em paz. Em vez disso, encontra paz dentro de si mesmo, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Um dos aspectos mais poderosos da resiliência é que ela te ajuda a se libertar do ciclo de autodúvida e medo. Com cada desafio que supera, sua confiança cresce. Você começa a se ver como alguém capaz, forte e inquebrável. A resiliência não é apenas sobre sobreviver a momentos difíceis. É sobre prosperar por causa deles. É sobre pegar tudo o que a vida joga em você e usá-lo para construir uma versão mais forte e mais focada de si mesmo. Ponto 9. Abrace a solidão. Num mundo que nos empurra constantemente a ser sociais, a nos conectar, a sermos cercados por outros, a solidão é frequentemente mal compreendida. As pessoas temem estar sozinhas, como se fosse algo a ser evitado, algo que significa solidão ou inadequação. Mas, na realidade, a solidão não é uma fraqueza, é poder. É nesses momentos quietos e solitários que temos a chance de realmente nos reconectar conosco mesmos, longe das distrações e do ruído do mundo. A solidão oferece um espaço para refletir, pensar, ouvir nossos próprios pensamentos claramente, sem influências externas os afogando. Quando aprendemos a abraçar a solidão, a estar contentes com nossa própria companhia, percebemos algo profundo. Não precisamos dos outros para nos completar. Nos tornamos inteiros dentro de nós mesmos. E nessa inteireza encontramos clareza, força e propósito que não podem ser encontrados na agitação da vida social. A capacidade de estar sozinho, sem se sentir solitário,
é um sinal de maturidade emocional e força interior. Quando você aprende a apreciar sua própria companhia, a estar em paz com quem é em sua própria pele, desbloqueia uma liberdade que a maioria das pessoas nunca experimenta. Para de depender de validação externa e começa a perceber que seu valor não está atrelado às opiniões ou presença dos outros. Você é completo em si mesmo. Frequentemente vivemos tão imersos no ruído de nossas rotinas diárias, nas exigências dos outros e no caos do mundo exterior, que perdemos de vista o que realmente queremos. Na solidão de nossos próprios pensamentos, podemos nos reconectar com nossos objetivos, nossos desejos e nossos valores. Podemos reavaliar onde estamos na vida e onde queremos ir. É nesse espaço que encontramos a clareza para tomar melhores decisões e seguir em frente com confiança. Epicteto passava horas sozinho com seus pensamentos. Marco Aurélio escrevia para si mesmo à noite, sem audiência, sem aprovação a buscar. Não porque eram solitários, mas porque sabiam que a mente que nunca fica sozinha, nunca se conhece de verdade. A solidão era para eles uma prática, não uma punição. A solidão também constrói resiliência. Quando aprendemos a estar sozinhos, aprendemos a ficar sobre os próprios pés. Paramos de depender dos outros para nosso senso de segurança e, em vez disso, cultivamos nossa própria força interior. Isso não significa que devemos nos isolar do mundo ou rejeitar relacionamentos significativos. Significa simplesmente que precisamos encontrar um equilíbrio entre conexão com os outros e conexão consigo mesmo. Então, da próxima vez que se sentir sobrecarregado pelo ruído do mundo, dê um passo atrás, abrace o silêncio. Nessa solidão, você encontrará a clareza, força e propósito que tem buscado. Você perceberá que é suficiente exatamente como é e que em sua solitude não está solitário, está poderoso. Ponto 10. Crie uma vida de liberdade. A liberdade é algo que todos buscamos. No entanto, muitos de nós não entendem completamente o que ela significa. Frequentemente pensamos em liberdade como ter tudo à nossa maneira. Ter controle sobre cada aspecto de nossas vidas, ser capazes de dobrar o mundo à nossa vontade. Mas a verdade é que a verdadeira liberdade não é sobre controle, é sobre soltar a necessidade de controlar tudo. Quando você para de perseguir a ilusão do controle, começa a experimentar uma liberdade que vai mais fundo do que qualquer coisa externa. A liberdade não é sobre ter sua vida se desdobrar exatamente como você espera. É sobre estar em paz com o que quer que venha. É sobre saber que, não importa o que aconteça, você tem o poder de se adaptar, crescer e continuar se movendo para a frente. E nesse poder você encontra a verdadeira liberdade. No mundo moderno, somos ensinados a perseguir o controle. Mas quanto mais perseguimos o controle, mais nos tornamos escravos dele. Nos exaurimos tentando microgerenciar cada detalhe de nossas vidas, acreditando que se apenas acertarmos tudo, encontraremos felicidade e paz. Mas a verdadeira liberdade não vem do controle, vem da aceitação. Aceitação de nós mesmos, das coisas que não podemos mudar e dos desconhecidos que estão à nossa frente. No momento em que paramos de lutar contra a vida, começamos a experimentar um tipo de liberdade que não depende de circunstâncias perfeitas. É liberdade da ansiedade, da autodúvida e da necessidade de aprovação externa. Quando você se desapega da necessidade de controle, para de viver em reação à vida. Para de estar à mercê do que está acontecendo ao seu redor e começa a viver intencionalmente, enraizado em seus próprios valores e propósito. A liberdade também é sobre soltar a ideia de que você precisa ser perfeito. A vida não é sobre perfeição, é sobre crescimento. Quando você para de temer o fracasso e começa a abraçá-lo como parte do processo, abre-se para a liberdade da possibilidade.
Percebe que cada erro é uma lição, cada fracasso uma chance de melhorar. E com essa mentalidade, não há limite para o que pode alcançar. Toda pessoa bem-sucedida enfrentou inúmeros fracassos antes de alcançar seus objetivos. O que as diferencia é sua capacidade de continuar, de aprender com seus erros e de se levantar cada vez que caem. Quanto mais você se desapega, mais forte se torna. Para de ser vítima das circunstâncias da vida e, em vez disso, assume o comando de sua própria jornada. Torna-se alguém inabalável. Não importa que desafios surjam. Esse é o verdadeiro significado da resiliência. Não apenas se recuperar de contratempos, mas ficar firme diante deles. Carl Jung disse: sua visão se tornará clara apenas quando você puder olhar para dentro do seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Esse é o coração de tudo o que falamos hoje. Não se trata de recuar do mundo. Trata-se de olhar para dentro de si mesmo para encontrar a força e a clareza que você precisa para navegar pelo caos lá fora. Quando você conecta esses 10 princípios, quando aprende a soltar o controle, a dominar suas emoções, a aceitar a impermanência, a governar seu mundo interior, a dispensar a necessidade de validação, a habitar o silêncio, a transformar a dor, a construir resiliência, a valorizar a solidão e a viver em liberdade real, você se torna algo que o mundo raramente vê, uma pessoa verdadeiramente inabalável. O mundo sempre será caótico, mas seu mundo interior não precisa ser. Quando você domina seu mundo interior, torna-se intocável, torna-se uma força capaz de suportar qualquer tempestade com graça e determinação. Lembre-se, o verdadeiro poder reside dentro de você, não em controlar o mundo, mas em dominar como você responde a ele. Desapegue-se do que não mais te serve. Abrace a liberdade de viver nos seus próprios termos. O mundo sempre jogará desafios em seu caminho, mas quando você se mantém firme em sua própria força, nada pode te quebrar. Permaneça estoico e permaneça construindo.